Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, celebramos o domingo da Páscoa na ressurreição do Senhor, a festa mais importante para nós cristãos. Mas esta festa é precedida, pelo menos, pelo tríduo pascal. Quinta, sexta, sábado, para colocarmos-nos juntos com aquele Espírito que o Senhor exige de nós, segui-lo enquanto servo sofredor, para poder com ele ressuscitar no dia da ressurreição. Os discípulos ainda se encontravam escondidos por medo dos judeus, como nos vai também dizer São Lucas nos Atos dos Apóstolos. Os discípulos que haviam abandonado o Senhor se encontravam escondidos. Ainda não haviam entendido a Escritura, que Jesus tantas vezes anunciou que devia ressuscitar. Ainda não haviam entendido tudo aquilo que o Senhor havia dito de modo tão claro e tão simples. E nós podemos pensar: como eram tolos estes homens que não entendiam estas coisas tão simples que o Senhor dizia. O Senhor assinalava todos os seus atos com milagres para mostrar que Ele é Senhor e que Ele é Deus. E disse: serei entregarei a minha vida por amor ao Pai e por amor a vós. Serei massacrado, serei martirizado, serei destruído. Vocês todos me abandonarão. Ainda na quinta-feira, Pedro, em nome dos outros discípulos, diz: Senhor, mesmo que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. E foi um dos primeiros a abandonar o Senhor. Mesmo que todos te traiam, eu não te trairei. E foi também ele, com Judas, os primeiros a trair o Senhor. Os demais todos fugiram. Os demais todos quiseram escapar, não só de ver o Senhor sendo massacrado, mas de não ser massacrados juntos. E então, nós vemos isso hoje, com nossos olhos de hoje, e dizemos: que gente frouxa, que gente pobre de espírito. Como é possível? Se eu estivesse lá, eu não faria isso. Nós fizemos pior e fazemos pior. Podemos ver por nossas paróquias, quinta, sexta, sábado, completamente vazias. Onde estava esse povo que abandonou o Senhor? Onde estava? O que estava fazendo? Abandonou o seu Senhor e no domingo da ressurreição quer ressuscitar com Ele. Portanto, fazemos pior que os discípulos. Passamos o ano inteiro tentando fugir da dor, do sofrimento, fugir da contrariedade. Ai de quem me contraria! Ai, porque eu sou o rei da minha vida e digo que amo a Deus. Até quando o povo de Deus abandonará o seu Deus? Um Deus tão amoroso e misericordioso, porque nestas horas todos encontram um motivo para não estar com o Senhor. Renova-se aquela parábola triste que o Senhor contou do rei que vai fazer o casamento de seu filho e sai convidando aqueles convidados especiais para vir às bodas. E diz Jesus naquela parábola: cada um achou uma desculpa. Eu tenho um campo para cuidar, eu tenho meu comércio para cuidar, eu tenho minha casa para limpar, eu tenho uma festa para ir. E não foram às bodas, ao casamento do filho do rei. O rei é o Pai, o Filho é nosso Senhor Jesus Cristo. A ceia e boda é a Santa Missa, na qual ele novamente se entrega e desposa a sua esposa, a igreja. Cada um achou um compromisso. E então o Senhor Rei mandou de novo os emissários procurar outros convidados,
Outros deram as mesmas desculpas. E então o rei mandou matar todos aqueles que não o honraram. Disse: se não querem nada com a vida do banquete do meu filho, que morram. Então agora o Senhor manda os emissários, os seus anjos, convidar os coxos, os cegos, os estropiados, aqueles que estão à beira dos caminhos, para vir à ceia do seu filho, para vir à boda de seu filho. Esta terrível parábola do abandono do povo de Deus escolhido, que cada um de nós foi escolhido desde o seu batismo. Ali no seu batismo se deu essa confirmação da escolha que o Senhor fez de nós desde antes de todos os tempos. E nós, ingratos, abandonamos o Senhor. Cada um achando uma desculpa para não estar presente. Cada um achando alguma coisa para não fazer-se presente. Mais uma vez abandonamos o Senhor. No domingo de Páscoa, queridos irmãos e irmãs, ouvirão muitos sermões de muitos padres com o sorriso na boca daqui até aqui. Um sorriso falso de dizer: Cristo ressuscitou, Feliz Páscoa. Um sorriso vazio. Por que um sorriso vazio? Porque falso. Nós não temos o que comemorar de nossa parte se nós abandonamos o Senhor. Não temos. Nós temos sim que pedir perdão ao Senhor. Por isso a Santa Mãe Igreja, esposa do Senhor, colocou os exercícios da Quaresma para mudarmos de vida. E nós não mudamos. Não quisemos mudar. E nós pisoteamos a misericórdia de nossa Mãe. E chegou a Semana Santa, na qual a Mãe Igreja nos pede, como mãe que quer o nosso bem, pelo menos pela Páscoa da Ressurreição, façam a sua confissão. E nós não nos confessamos porque não nos reconhecemos pecadores. E nós deixamos o Senhor com aquela meia dúzia de testemunhas fiéis que vieram e participaram. Assim também foi na cruz. Quem é que estava com o Senhor na cruz? Quem é que acompanhou o Senhor levando a sua cruz para o Calvário? Quem é que viu as torturas que o Senhor sofreu e chorou por ele? Algumas santas mulheres, incluindo a Mãe de Deus e nossa Mãe. João, o discípulo mais amado, o mais jovem, o de coração mais puro, que pôde consolar a mãe e as mulheres, sofrendo, mas consolando-as. Ele acompanhou tudo isso e também se pôs aos pés da cruz do Senhor. Ele também ajudou aquelas piedosas mulheres e 2 homens a descerem o Senhor da cruz. Por isso, é por isso tudo, por esses poucos que o Senhor ainda não nos destrói e continua nos amando. É por estes poucos. Porque a massa, a multidão, tornou-se malta. Colocou-se do lado daqueles que mataram o Senhor. E ainda tem o descaramento de se dizer cristãos. E já começam, já na quarta-feira, nem na quinta, já começam com as beberragens, as comidas, as festas, preparar as compras. Ai destes, ai destes, ai destes. Que o Senhor não permita, que o Senhor nos sustente para que não caiamos também nessa indiferença e nessa falta de amor. Estes certamente hoje voltarão para suas casas, ou ainda estão nas suas casas dormindo, muito ocupados em não fazer nada, como passaram toda a Semana Santa, muito ocupados em não fazer nada, em relaxar, em tirar as suas férias. Estes também são a causa do peso da cruz. E isso deve ser dito, porque de nada adiantaria o sacerdote e o padre vir pregar um Cristo ressuscitado se o povo de Deus não quer ressuscitar com ele, quer continuar no pecado e na morte.
e quer apenas no domingo fazer alguma coisa com um sorriso amarelo e fácil e falso também, feliz Páscoa, e entregar alguns doces. Esta Páscoa falsa não tem nenhum valor. Não tem nenhum valor e é causa depois da tua ida ao inferno. Porque nos dias soleníssimos da Páscoa do Senhor, tu estavas muito ocupado em abandonar o Senhor. É por isso que São Paulo, escrevendo aos Colossenses, como hoje ouvimos, diz: se ressuscitastes com o Cristo, nós já recebemos a semente da ressurreição no nosso batismo, mas constantemente precisamos diariamente nos converter a Deus. Viver o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Se nós falhamos neste mandamento, falhamos em todos os demais. Colocar Deus em primeiro lugar. E colocar Deus em primeiro lugar significa fazer a vontade dele e não a minha. Se vós ressuscitastes com o Cristo, diz São Paulo, e ressuscitou com Cristo aquele que faz a vontade de Deus. Esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, as coisas de Deus. Esforçai, é necessário o esforço humano, porque a semente do pecado que está em nós, ela nos empurra e nos puxa para buscar as coisas aqui da terra. E então estamos muito preocupados na Semana Santa, em nosso descanso e a nossa diversão, e a nossa comida, e a nossa festa, e a nossa troca de presentes. E então não estamos buscando as coisas do alto, coisa nenhuma. Estamos buscando as coisas terrestres. Cristo Senhor, ao entrar na mansão dos mortos, para libertar aqueles que esperavam a sua ressurreição e a abertura das portas do céu, vai repetir o que a palavra de Deus diz: desperta, tu que dormes, desperta, tu que está entre os mortos, e a luz do Cristo te iluminará. Até quando, povo de Deus, vamos continuar dormindo? Até quando vamos continuar mortos? Mortos com uma cruz na testa pelo nosso batismo? Mortos? Até quando? Esforcemo-nos para buscar as coisas do alto, as coisas de Deus, e não as coisas terrestres, diz São Paulo, pois aqueles que ressuscitam com Cristo morreram para esta vida. Morreram para esta vida. Esta vida já não tem mais nenhum valor, porque não é a vida verdadeira. Mas vivem com Cristo em uma vida escondida em Deus dentro de si, ansiando a vida eterna, ansiando ser libertados desta vida. E nós vemos tantos que foram batizados e que estão preocupados em conservar essa vida, e estão com medo da morte, quando a morte é o nosso passaporte para chegarmos à vida eterna. E estão muito preocupados em alongar esta vida ao máximo, porque estão apegados a si mesmos e às suas coisas. E nem um ai de buscar as coisas celestes. Diz São Paulo: aqueles que rejeitaram as coisas desta vida falsa que aqui é e aqui vivemos, estes ressuscitaram com Cristo, e quando Cristo voltar na sua glória, no seu triunfo, estes serão revestidos da glória do Senhor. Não basta, aqui o padre tem que repetir o básico do básico de quem faltou a catequese. Não basta ser batizado para ir ao céu. É o próprio Senhor Jesus que diz: é necessário ser batizado e crer em mim. Crer nele significa fazer a sua vontade. É isso que Jesus nos diz: se vocês são meus discípulos, farão aquilo que eu ordenei. Aqui morre toda a nossa vontade própria,
que busca apenas o nosso deleite e a nossa alegria. Quando ouvimos a pregação de São Pedro nos Atos dos Apóstolos, quando Pedro tomou a palavra, ele não ficou fazendo grandes elaborações teológicas. Ele diz: todos sabem o que aconteceu na Galileia, a começar pela Galileia, na Judéia, depois do batismo pregado por João. Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ungido significa Cristo, foi feito o Cristo. Ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. E diz Pedro: e nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez. É isso que o Senhor nos pergunta hoje. Nós somos testemunhas de tudo aquilo que Ele fez? Nós somos testemunhas de tudo aquilo que Ele fez? Ou nós ainda permanecemos mudos? Ou ainda nós permanecemos no grupo que abandona o Senhor? Pedro diz: disso nós somos testemunhas. Nós comemos e bebemos com Ele depois que Ele ressuscitou. E Ele nos mandou testemunhar tudo isso e pregar o seu Evangelho para a conversão, para a mudança de vida. Por isso, para enfeixar toda essa sua pregação, São Pedro vai dizer: todos os profetas do Antigo Testamento dão testemunho dele, e todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. É nele que se realizou todas as promessas de Deus da nova aliança. É só nele que nós vamos encontrar a vida eterna. Não é em qualquer outro evento, em qualquer outra coisa. Ainda ontem, uma família me dizia: não podemos ir, não podemos participar, porque nossas filhas e nossos filhos estarão em apresentação no CTG, Centro de Tradições Gaúchas, onde vão lá representar um teatro de coisas que não vivem no dia a dia. Eu perguntei: o patrão do CTG vai te salvar? O CTG vai te salvar? Cristo prometeu que estaria lá no CTG para salvar? Lá no CTG, fazendo festas, tu encontraria o Cristo ressuscitado carregando a sua cruz? E assim também em tantos outros lugares. Assim também vemos na Sexta-feira Santa, dia soleníssimo de silêncio e especialmente silêncio interior, para, nesta última oportunidade, preparar bem a nossa confissão, a música, a festa, a conversaiada. Tudo isso vemos na sexta-feira. Tudo isso vemos na sexta-feira, às bordas aqui da matriz. Que triste que o povo de Deus já não reconhece o seu Senhor. E estamos preocupados, até mesmo nossos mercados, cujos donos se dizem católicos, todos abertos, e até mesmo os católicos indo comprar na sexta-feira, para pegar a promoção de ovos de Páscoa, para pegar a promoção das caixas de bombons. Que triste! Abandonamos o Senhor. Que triste! O Senhor ressuscitado ontem, aqui prefigurado no Círio Pascal, conduziu aquelas pequenas ovelhas que ontem vieram, fizeram a caminhada, representando esta saída da escravidão do Egito, representando esta saída da escravidão do nosso pecado. Um punhado de ovelhas. Por isso, o Senhor mesmo tantas vezes revelou que no final dos tempos a sua igreja vai se resumir a um punhado. Um punhado. Um punhado é o que cabe na mão. Um punhado. E talvez, como dizia um dos nossos papas recentes, talvez se nós
de fato anunciarmos o Cristo, voltemos a ser apenas 12. Digo, esta profecia é muito otimista. Prefiro crer, pelo que vejo, que seremos um punhado, 5 ou 6. E o restante, batizado, crismado, casado, educado, catequizado, comungado, todos para o caminho da morte, porque abandonamos o Senhor. Abandonamos o Senhor. O Senhor, com sua ressurreição, restaurou todas as coisas e nos deu vida nova, e nós dizemos: não quero nada disso, isso não toca a mim. Então, no domingo da ressurreição, despertamos muito contentes, porque temos coisas para partilhar e comer. Mas quem é o autor de tudo isso? Quem é a causa de tudo isso? A vigília pascal, ontem, com um punhado de fiéis. Aí se diz bem a palavra fiéis, os demais infiéis. A Sexta-feira Santa, então, o Senhor na cruz, e nós, sacerdotes que o amamos, choramos, porque vemos o abandono em que o Senhor está. O abandono. Porque nós queremos cuidar apenas de nós mesmos e das nossas coisas. Nós ainda não nos convertemos. E queremos pedir ao Senhor, por sua paixão, morte e ressurreição que celebramos, de poder sermos convertidos. Que o Senhor nos converta a paulada, se for necessário. Que o Senhor nos dê a graça da vergonha na cara que nos falta. Que o Senhor nos dê a graça de termos vergonha na cara, é o que nos falta. De sabermos ser agradecidos ao Senhor, porque somos mal agradecidos. Que o Senhor nos dê estas graças, para depois, se nós nos esforçarmos pelas coisas celestes, primeiro temos que ganhar vergonha na cara e conversão. Se depois nos esforçarmos, ainda está no condicional, pelas coisas celestes, então ganharemos a vida eterna. Sem isto, caros irmãos e irmãs, nada feito, jogo perdido, tudo jogado para o esgoto, uma vida inteira perdida, lambendo as coisas deste mundo. Que o Senhor nos dê a graça, por sua gloriosa ressurreição, que recriou o universo, recriou a humanidade e toda a natureza. Que o Senhor nos dê a graça da vergonha na cara e da conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.